Fala galera, professora Hanna falando aqui do canal Haja Estudo. Estamos aqui para mais uma aula que vai te ajudar naquele concurso público. E o tema da aula de hoje é coesão textual. Já ouviram falar sobre isso? Alguém de vocês tem dificuldade? Chega mais que a gente vai te ajudar. Bom galera, a coesão textual nada mais é que a costura do texto, tá? Quando a gente conecta as partes de um texto, a gente está promovendo coesão. Então, a coesão existe quando a gente vai conectar as partes e vai compor o texto assim, né? Um texto, para ele ser texto, ele tem que ter coerência, dentre tantas coisas, ele precisa ter coerência e precisa ter coesão, que é essa conexão entre as suas partes. Bom, para a gente resumir coesão, a gente vai precisar de falar de dois tipos especiais. Primeiro, a coesão referencial e segundo, a coesão sequencial. Para começar, professora, o que é coesão referencial? A coesão referencial, gente, é quando dentro de um texto a gente vai fazer referência, daí o nome, a partes do texto que já foram ditas. Termos, expressões, frases que já foram ditas. Então a gente vai fazer essa retomada. Para que o texto progrida, ele também precisa recuperar algumas informações que já foram ditas, né, ou escritas. Então essa retomada, sabe como a costura que vai lá atrás e volta, para juntando as partes do texto? Essa retomada é o que a gente vai chamar de coesão referencial. E existem várias formas de fazer isso. Bom, a primeira delas, talvez a mais simples, seja via pronomes. Então, por exemplo, um exemplo como Júlia foi à feira. Ela não sabia se encontraria seu pai lá. Esse ela faz a retomada da Júlia. Então eu não preciso dizer Júlia novamente, mas eu ainda estou falando sobre ela. E aí quando eu uso o pronome ela, eu retomo a Júlia para continuar a minha história, no caso, por exemplo, ou qualquer coisa que eu estou dizendo no texto. Outro exemplo, quando eu digo assim, Marcos procurou o documento em todo lugar. Quando o encontrou, já estava exausto. Quando o encontrou, esse ozinho aí, esse pronome, também vai se referir a algo que já foi dito, que é o documento procurado por Marcos. Então, para que eu não tenha que dizer de novo o documento procurado por Marcos, eu coloco esse o, e aí rapidamente você percebe que eu estou fazendo referência a um termo que já foi dito antes, ou a uma frase que já foi dita antes. Bom, esse é um tipo de coesão referencial, que é via pronomes. Eu posso fazer isso também, gente, via elipse. O que é elipse, professora? É quando, em vez de eu colocar um pronome, eu deixo aquele espaço em aberto. Só que o contexto vai te denunciar, digamos assim, qual é a palavra que eu estou retomando, ou marcas gramaticais. Então, quando eu digo assim, Júlia não faltava uma aula de piano. Fazia todas as terças e sextas-feiras. Esse fazia, antes dele deveria vir Júlia, mas não veio Júlia. Eu deixei esse espaço em branco. Mas observe, o verbo fazia, os morfemas, né, que vão marcar aí essa terceira pessoa, retomam a Júlia. Então eu não preciso dizer novamente, mas eu deixo um espaço em branco, além do contexto que vai te dizer que é a Júlia que eu tô retomando, eu também tenho a marca gramatical aí do fazia, né? Que no caso é até uma ausência também. Mas esse fazia marca que eu estou falando de alguém do texto, que no caso é a Júlia. Bom, dois recursos. Posso usar pronomes, posso usar elipse. Além desses dois, eu posso usar também, gente, a própria repetição. Então eu digo, Júlia fazia balé e teatro e piano durante todo o seu período letivo. Quando Júlia encontrava suas amigas, veja, eu repeti o termo Júlia. A gente, em geral, evita fazer isso em redações, especialmente redações acadêmicas ou para concurso, né, redações oficiais, porque isso gera uma certa, como é que eu vou dizer, uma certa, não é nem intolerância, mas deixa o texto um pouco enfadonho. Então a gente evita repetir muito. Mas diante de um texto longo, por exemplo, se você falou de Júlia lá em cima e lá embaixo você quer retomar, não vejo problema algum. Tá? Então você pode repetir, só que a gente evita fazer isso de forma
consistente, né? A gente repete uma vez, depois usa um pronome, usa uma elipse. A gente vai diversificando os recursos nessas retomadas. Até aí, tranquilo? Bom, além disso, a gente pode usar dois outros recursos. A gente pode usar recursos de seleção, substituição lexical, né, que são outras palavras, ou a paráfrase, que eu já expliquei nos vídeos que estão aqui no canal. Bom, a substituição lexical, você vai usar ou um sinônimo, ou um hiperônimo, ou um hipônimo. Hanna, não faço ideia, professora. O sinônimo é aquela palavrinha que é semelhante à outra, tem um sentido semelhante. Então, você pode, por exemplo, fazer uma frase e aí na próxima frase que você vai fazer, você vai usar um termo semelhante, que tem um sentido similar àquele termo que você quer recuperar. Então, por exemplo, uma frase como Juca alimentava seu cão. Essa atividade era muito difícil porque seu cachorro estava muito doente. Observe, eu retomo o cão, mas eu não usei a palavra cão novamente, eu usei cachorro, que são sinônimos. Então, em vez de eu repetir a palavra cão, eu uso um similar, uma palavra de sentido semelhante, um sinônimo. Semelhante, sinônimo. Então, ele também é um recurso. Outro recurso que eu posso utilizar também dentro da substituição lexical, e por que substituição lexical? Porque é uma substituição de palavra. Eu posso usar, por exemplo, um hiperônimo, que é uma palavra mais genérica, que geralmente fala de grupos, categorias maiores. Então eu posso dizer assim, Juca alimentava seu cão todos os dias. Era uma tarefa difícil porque seu animal estava doente. Observe, para retomar o cão, eu não usei nenhuma palavra similar. Eu usei uma palavra hiperônima. Eu usei o grupo. Os cães fazem parte do grupo dos animais. Então eu usei uma palavra que fala de uma categoria maior, que no caso é seu animal. Então o cão está englobado ali dentro de seu animal. Também é um outro recurso que eu posso utilizar. E eu posso usar um recurso contrário. Então eu posso usar o hipônimo, que em vez de usar uma categoria maior de palavra, uma palavra que expressa um nome genérico, eu usar um nome mais específico. Então eu vou trocar a frase só para vocês entenderem bem. Eu diria, Juca alimentava seu animal todos os dias. Essa atividade era com dificuldade porque seu cão estava doente. Então observe, primeiro eu usei animal e aí em seguida eu usei cão, que é o grupo que está dentro de animais. Então, em vez de eu usar uma palavra que engloba mais, eu usei uma palavra com sentido mais específico, ok? Então, por exemplo, você poderia usar uma fruta, usar a palavra fruta e depois usar o tipo da fruta. Qual é? Maçã, banana, melão? Então, eu posso fazer essa troca. Em vez de eu repetir a palavra, ou usar a elipse, ou usar um pronome, eu uso uma palavra de categoria maior, que expressa um nome mais genérico, ou uma de sentido mais específico. Isso também vai funcionar na hora que você quiser recuperar termos e fazer aí a coesão referencial. Por último, você pode usar também a paráfrase, tá? A paráfrase, galera, é quando você vai explicar com as suas palavras a ideia ou aquele termo que já foi dito antes. Então, em vez de você repetir o termo, você explica a ideia. Então, faz uma frase ou faz uma expressão que retome esse termo. Então, para vocês ficarem aí com um exemplo. Se eu disser, Vinícius de Moraes cantava todos os dias naquele bar. O boêmio de Ipanema vivia feliz no Rio de Janeiro. O boêmio de Ipanema vai substituir Vinícius de Moraes. Então eu não vou precisar dizer Vinícius de Moraes de novo. Eu simplesmente explico quem era Vinícius de Moraes. Para quem entende, para quem sabe, vai entender na hora que o boêmio de Ipanema, a que eu faço referência, é o Vinícius de Moraes. Ok? Então, eu tenho todos esses recursos. Pronomes, elipses, repetição, a própria repetição, sinônimos, hiperônimos e hipônimos e, por último, a paráfrase. Então, são vários recursos que eu posso fazer para retomar ideias, termos e expressões no meu texto. Ok? Por último, galera, eu queria falar com vocês sobre a coesão sequencial. A coesão sequencial é aquela que vai dar progressão ao texto. Ela vai estabelecendo ligação semântica, relações semânticas entre as palavras e expressões, e essas relações vão fazendo com que o texto progrida.
Essas relações podem ser diversas. Podem ser relações de causa, de consequência, de finalidade, de tempo, de explicação, de oposição barra diversidade, de tempo, de condição. Então, são muitas as causas. E para que isso aconteça, a gente vai precisar usar conectores. Eles são a chave da coesão sequencial. Toda vez que a gente estiver falando de coesão sequencial, a gente vai precisar de conectores ou conectivos e operadores discursivos, que são essas palavrinhas que vão ligar as orações, estabelecendo essa relação, seja ela qual for. Então, por exemplo, pois, porque, mas, porém, se, caso, todavia, todos esses conectivos ou operadores é que vão ajudar a estabelecer essas relações. Então, por exemplo, numa frase como íamos à praia, mas choveu, esse mais ele entra aí no meio para estabelecer a relação entre íamos à praia e choveu. E essa é uma relação de oposição ou adversidade. Porque a ideia de ir à praia é uma ideia que não é compatível com a ideia de chuva. E nessa frase, me parece, assim, dedutível que a pessoa não foi à praia. Íamos à praia, mas choveu. Então a chuva ela anulou esse primeiro projeto. Então esse mais vai estabelecer aí essa ideia. Ele poderia, por exemplo, ser substituído por porquê. Por porquê não? Por porém. Ou por todavia, ou por entretanto. Qualquer conector que consiga estabelecer a mesma ideia de oposição. Ok? Outro exemplo. Por exemplo, emagrecemos rapidamente porque levamos a sério a dieta. Observe, esse conectivo porquê, ele vai estabelecer essa relação entre o emagrecemos rapidamente e o levamos a sério a dieta, sendo que ele estabelece essa relação de causa, porque levar a sério a dieta é a causa de emagrecer rapidamente. Então, um é a causa do outro e o porquê vai gerar essa ideia de causa, tá? Que a gente percebe nos textos. Então, observe como esses marcadores, esses conectivos, vão estabelecendo as relações que permitem que o texto avance. Por último, último exemplo. Quando a gente tem, por exemplo, se eu tiver condições, viajaremos nas férias. Se eu tiver condições. Esse sezinho, que é SE, né? Se ou se, ele vai entrar para conectar o ter condições com viajar nas férias. Então, somente se eu tiver condições, iremos viajar nas férias. Observe como esse se estabelece essa relação condicional. Somente acontecendo um para acontecer o outro. Um depende do outro. Então, há uma relação aí de condição. Então, esses marcadores, que são muitos, eles vão ajudar a estabelecer a coesão sequencial. Existem, meus amores, muitas ideias, muitas relações semânticas, e a gente verá isso quando falarmos sobre orações subordinadas, ok? Orações coordenadas e orações subordinadas. A gente vai voltar nessas relações semânticas e nessas ideias. Mas, a princípio, é preciso que vocês entendam que a coesão sequencial, ela é feita mediante todos esses conectivos e esses operadores discursivos. São eles que vão estabelecer as relações semânticas que vão dar as condições de progressão ao texto. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Coloquem as dúvidas aqui nos comentários e manda esse vídeo aí pro seu amigo que também tem dificuldade em coesão ou quer passar num concurso. E não esqueçam de curtir e ativar o sininho para mais vídeos. Um beijo e até a próxima!